Aqui está a transcrição adaptada para o português. Mantive a estrutura, o tom narrativo e a contagem de palavras o mais próximo possível do original para que a leitura tenha exatamente o mesmo tempo de duração da versão em espanhol. Você já sentiu que não está sozinho quando caminha entre as lápides? Os cemitérios são lugares de descanso, mas às vezes, o que jaz ali não quer descansar. Às vezes, quer voltar conosco. Prepare-se, apague as luzes e certifique-se de que as portas estejam bem trancadas. O que você está prestes a ouvir são relatos de gelar o sangue. Bem-vindos ao limiar do desconhecido. História 1. A boneca do túmulo Cemitério da Recoleta, com seus mausoléus imponentes e estátuas de anjos chorando, sempre foi um lugar que oscila entre a beleza artística e o terror silencioso. Meu trabalho como vigia noturno era simples: manter os vândalos fora e garantir que os portões permanecessem fechados até o amanhecer. Eu estava nesse posto há 15 anos. Achava que já tinha visto de tudo, desde adolescentes buscando emoções fortes até rituais estranhos que deixavam restos de velas pretas e penas nos cantos mais escuros. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que aconteceu naquela noite de novembro, uma noite onde a neblina parecia ter vida própria. Tudo começou durante minha ronda habitual perto da seção antiga, a parte do cemitério que data do final do século XIX. Ali, os túmulos estão mais desgastados, as inscrições quase ilegíveis e a vegetação costuma reclamar o espaço com uma agressividade inquietante. Enquanto iluminava com minha lanterna um caminho de pedra, algo chamou minha atenção. Sobre uma pequena lápide, pertencente a uma menina falecida em 1902 segundo a data apenas visível, havia uma boneca. Não era uma boneca velha ou gasta pelo tempo, o que teria sido lógico. Era uma boneca de porcelana antiga, sim, mas estava imaculada. Seu vestido de renda branca brilhava como se tivesse acabado de ser lavado, e seus olhos de cristal azul refletiam a luz da minha lanterna com uma clareza perturbadora. Aproximei-me, estranhando. Não havia chovido, mas a umidade da noite encharcava tudo. No entanto, a boneca estava seca. Ao levantá-la, senti um frio penetrante que atravessou minhas luvas, como se estivesse tocando um bloco de gelo seco. Pensei que algum familiar a tinha deixado recentemente, embora aquele túmulo não recebesse visitas há décadas. Decidi levá-la para a guarita de segurança, pensando que se alguém a reclamasse, estaria segura lá. Foi o pior erro da minha vida. Ao colocá-la sobre minha mesa, sob a luz piscante da fluorescente, notei que a expressão da boneca parecia ter mudado. No cemitério, parecia ter um sorriso inocente. Agora, na guarita, o canto de seus lábios parecia inclinar-se para baixo num gesto de desprezo ou tristeza profunda. Deixei-a ali e saí para terminar minha ronda. 20 minutos depois, o walkie-talkie emitiu uma estática ensurdecedora, seguida de uma risada infantil. Parei abruptamente. Eu estava sozinho no cemitério. Olá, disse, tentando soar autoritário. Tem alguém aí? Só recebi silêncio e estática. Voltei apressadamente para a guarita, com o coração martelando no peito. Ao entrar, a cadeira onde eu tinha deixado a boneca estava vazia. Um terror irracional tomou conta de mim. Procurei embaixo da mesa, atrás dos arquivos. Nada. Foi então que ouvi uma pequena batida na janela de vidro que dava para o interior do cemitério. Virei-me lentamente. Ali, no peitoril da janela, pelo lado de fora, estava a boneca. Seu rosto estava pressionado contra o vidro. Mas o que me fez gritar não foi sua posição, mas o fato de que seus olhos de cristal já não olhavam para a frente. Eles olhavam para mim. E suas mãos, aquelas pequenas mãos de porcelana, estavam batendo ritmicamente no vidro. Toque, toque, toque. Abri a porta com a intenção de jogá-la longe, de quebrá-la, de fazer o que fosse para acabar com aquela loucura. Mas ao sair, não havia nada na janela.
A boneca tinha desaparecido. Voltei para dentro, tranquei a porta e sentei-me, tremendo, com a mão no meu crucifixo. As horas passaram. Perto das 3 horas da manhã, o sono e a exaustão começaram a me vencer. Foi então que senti um peso leve sobre minhas pernas. Ao abrir os olhos, paralisado por uma paralisia do sono ou pelo puro terror, eu a vi. A boneca estava sentada no meu colo. Sua cabeça girou lentamente na minha direção, com um som de cerâmica raspando contra cerâmica. Seus lábios não se moveram, mas ouvi uma voz na minha cabeça, uma voz que soava como água estagnada e terra úmida. Você não devia ter me tirado da minha cama. Gritei e a lancei contra a parede. A boneca se estilhaçou com um estrondo que pareceu amplificar-se no silêncio da noite. Ofegante, olhei os pedaços no chão. Uma cabeça quebrada, um braço separado, o vestido branco manchado de poeira. Passei o resto da noite num canto, esperando o amanhecer. Quando o sol saiu, varri os restos e os coloquei num saco de lixo. Fui direto ao túmulo da menina e joguei os pedaços lá, pedindo perdão em voz alta. Naquela noite me demiti. Nunca voltei ao cemitério da Recoleta. Mas a história não termina aí. Às vezes, na minha própria casa, quando estou sozinho e a casa está em silêncio, ouço aquele mesmo som. Toque, toque, toque. E quando reviso minhas estantes ou os brinquedos das minhas sobrinhas quando vêm me visitar, às vezes encontro pequenos pedaços de porcelana branca que não deveriam estar ali. Um dedo, um fragmento de orelha, um olho de cristal azul. Ela me seguiu. Ou talvez, uma parte de mim nunca saiu daquele cemitério. Nunca toque no que pertence aos mortos. Nunca. Se essa história te provocou um calafrio ou te fez olhar 2 vezes para aquela boneca velha na sua estante, não esqueça de dar like no vídeo e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma pesadelo. Vamos continuar com o terror. História 2. Levei terra do cemitério e algo veio comigo para casa. História real. O que vou relatar não é uma lenda urbana nem um conto para assustar crianças no acampamento. É a razão pela qual hoje durmo com a luz acesa e pela qual minha casa está cheia de símbolos de proteção. Chamo-me Javier, e minha vida mudou para sempre por uma estupidez, por um desafio adolescente misturado com uma curiosidade mórbida pelo ocultismo que eu não deveria ter explorado sem respeito. Tudo aconteceu há 3 anos. Meus amigos e eu estávamos obcecados com fóruns de internet sobre bruxaria e rituais. Lemos num site de origem duvidosa que a terra de cemitério, especificamente a terra de um túmulo recente, tinha propriedades poderosas para proteção e sorte se fosse consagrada corretamente. Que ignorantes éramos! Que estúpidos fomos ao pensar que podíamos pegar algo do domínio da morte sem pagar um preço. Numa noite de sexta-feira, pulamos a grade do cemitério municipal da minha cidade. O ar estava denso e havia um cheiro adocicado, mistura de flores podres e terra molhada. Encontramos um túmulo que parecia recente, a terra ainda estava revolvida e fofa. Enquanto meus amigos vigiavam, tirei um frasco de vidro e o enchi com a terra escura e úmida. Senti-me eufórico, carregado de adrenalina. Sentia que tinha um poder secreto nas mãos. Levei o frasco para casa e o escondi debaixo da minha cama, tal como indicava o suposto ritual da internet. Naquela primeira noite, não aconteceu nada. Adormeci pensando que tudo era uma bobagem, um jogo. Mas a atmosfera do meu quarto mudou sutilmente no dia seguinte. Começou com o frio. Meu quarto sempre tinha sido o mais quente da casa, mas agora, ao entrar, senti uma queda drástica de temperatura, como se entrasse numa câmara frigorífica. Meu cachorro, um labrador que sempre dormia comigo, recusava-se terminantemente a cruzar a porta do meu quarto. Ficava no corredor, ganindo e olhando para a escuridão debaixo da minha cama, onde estava o frasco. Eu deveria ter ouvido meu cachorro. Os animais sabem.
Na terceira noite, começaram os pesadelos. Não eram sonhos normais. Eram visões vívidas de estar enterrado vivo. Sentia o peso da terra sobre meu peito, a asfixia, a escuridão total enchendo meus pulmões. Acordava gritando, coberto de suor, com o gosto de terra na boca. Literalmente, cuspia grãos de terra preta ao acordar. No início pensei que fosse sugestão, que minha mente estava me pregando uma peça. Até que as sombras começaram a se mover. Estava estudando na minha mesa quando vi, pelo reflexo da tela apagada do meu computador, alguém de pé atrás de mim. Virei-me de golpe. Não havia ninguém. Mas o ar estava carregado de eletricidade estática. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi claramente o som de passos arrastados sobre o tapete. Ras, ras, ras. Vinham da porta em direção à minha cama. Cobri-me com os lençóis como uma criança pequena, tremendo. Senti como o colchão afundava ao meu lado, como se alguém se sentasse lentamente. Uma respiração gélida roçou minha orelha e ouvi uma voz gutural, quase ininteligível, sussurrar, devolva. No dia seguinte, estava decidido a me livrar da terra. Tirei o frasco debaixo da cama. Para meu horror, o frasco estava quente ao toque, quase queimava. E o pior, a terra dentro se movia. Não como se tivesse insetos, mas como se respirasse, expandindo e contraindo. Entrei em pânico. Corri para o banheiro para jogar a terra no vaso sanitário, mas a tampa do frasco não abria. Estava selada como se tivesse sido soldada. No meu desespero, embrulhei o frasco numa camiseta e o coloquei na mochila. Tinha que voltar ao cemitério. Naquela noite dirigi como um louco até o cemitério. Pulei a cerca de novo, sem me importar com os guardas ou câmeras. Corri para o túmulo de onde tinha tirado a terra. Ao chegar, gelei. A lápide, que dias antes não tinha nome porque era muito recente, agora tinha uma inscrição. E o nome gravado na pedra era o meu sobrenome. Não meu nome, mas meu sobrenome. Arremessei o frasco com todas as minhas forças contra a lápide. O vidro estourou e a terra se derramou sobre o túmulo original. Nesse instante, um vento forte levantou-se do nada, apagando minha lanterna. Na escuridão total, senti uma mão fria e ossuda agarrar meu tornozelo. Gritei e chutei com desespero, conseguindo me soltar. Corri para a saída sem olhar para trás, sentindo que uma horda de sombras me perseguia até a grade. Cheguei ao meu carro, arranquei e não parei até chegar em casa. Desde aquela noite, os pesadelos cessaram e a temperatura do meu quarto voltou ao normal. Mas algo mudou em mim. Desenvolvi uma doença na pele que os médicos não conseguem diagnosticar, manchas escuras que parecem terra sob minha epiderme. E às vezes, quando passo perto de um cemitério, sinto que algo me chama, uma atração magnética que me convida a entrar e ficar para sempre. Aprendi a lição da pior maneira possível: os mortos são ciumentos de suas posses, inclusive da terra que os cobre. Se algum dia pensar em levar uma lembrança de um lugar sagrado, pense 2 vezes. Algo pode decidir ir com você para casa. Se esta história real te fez reconsiderar suas visitas a lugares proibidos, por favor, inscreva-se no canal e dê um like forte neste vídeo. Seu apoio me ajuda a continuar trazendo estes avisos do além. Nos vemos na próxima história. História 3. O telefone dentro do nicho. Você já se perguntou se os mortos realmente perdem toda a conexão com o nosso mundo? Vivemos grudados na tecnologia, dependemos dela para tudo. Mas, o que aconteceria se essa tecnologia se tornasse uma ponte proibida entre a vida e a morte? Imagine estar no lugar mais silencioso da Terra e ouvir um som que não deveria existir ali. Um som moderno, digital, insistente. O que aconteceu com um coveiro no cemitério geral não é apenas uma anedota de trabalho, é a prova de que às vezes,
alguém do outro lado da parede tenta se comunicar, e não exatamente para cumprimentar. A zona norte do cemitério geral sempre foi a mais evitada pelos funcionários. É uma área de nichos antigos, paredes de concreto e mármore que se erguem como arranha-céus da morte, empilhados em filas intermináveis de 6 alturas. Muitos desses nichos datam do início do século XX e foram esquecidos por suas famílias, as placas estão enferrujadas, as flores de plástico se desintegraram e a poeira cobre qualquer rastro de identidade. Meu nome é Roberto, e naquela noite me coube patrulhar o setor norte. A administração tinha recebido queixas de vizinhos sobre ruídos estranhos, possivelmente jovens pulando os muros para beber. Quem dera tivessem sido apenas jovens. Eram 2h15 da madrugada. O silêncio era absoluto, apenas quebrado pelo estalo das minhas botas sobre o cascalho. Enquanto caminhava pelo corredor Os Ciprestes, um beco estreito entre 2 paredes de nichos, ouvi algo que gelou meu sangue. Não era um grito, nem um lamento fantasmagórico. Era o toque de chamada de um telefone celular. Um toque genérico, digital, ressoando com eco no corredor vazio. Tururu, tururu. Parei, procurando a origem. Pensei que talvez algum visitante distraído tivesse perdido seu celular durante o dia. Mas o som não vinha do chão. Vinha da parede. Agucei o ouvido, aproximando-me dos nichos. O som era forte e claro. Provinha de um nicho na terceira fila, na altura da minha cabeça. Iluminei com minha lanterna a placa. Estava quase preta pela sujeira, mas pude ler a data de falecimento, 14 de agosto de 1985. Senti uma tontura repentina. Era impossível. Em 1985 não existiam smartphones com esse tipo de toque polifônico. O nicho estava selado com cimento e tijolo, coberto pela lápide de mármore. Não havia buracos, não havia maneira de alguém ter colocado um telefone lá dentro recentemente sem quebrar a lápide. O telefone parou de tocar. O silêncio voltou, mais pesado que antes. Convenci-me de que o som vinha de outro lado, que era um efeito acústico estranho. Mas então, voltou a tocar. E desta vez, acompanhado de uma vibração que fez tremer levemente a tampa de mármore solta. O medo me dizia para correr, mas a curiosidade humana é uma armadilha mortal. Eu precisava saber. Peguei minha escada dobrável e subi alguns degraus para ficar frente a frente com a lápide. Coloquei minha mão sobre o mármore frio. A vibração era real. Havia um aparelho eletrônico tocando ali dentro, atrás de uma parede selada há quase 40 anos. Cometi a imprudência de bater suavemente na lápide com os nós dos dedos, como se batesse numa porta. Ei, sussurrei, sentindo-me ridículo. O toque parou instantaneamente. E então, uma voz. Não uma voz digitalizada, mas uma voz rouca, seca, afogada, que soou logo atrás da pedra, a centímetros do meu rosto. Atenda, por favor, faz muito frio. Caí da escada. O baque contra o chão tirou meu ar, mas o pânico me fez levantar imediatamente. Olhei para cima. A lápide do nicho começou a estalar. O cimento que a selava estava desmoronando, caindo em pó fino sobre mim. Não esperei para ver o que saía. Corri para a guarita de segurança e me tranquei, ligando para a polícia com a desculpa de que havia intrusos profanando túmulos. Quando a polícia chegou, guiei-os, tremendo, até o corredor Os Ciprestes. O que encontraram desafiou toda a lógica forense. A lápide do nicho de 1985 estava no chão, quebrada. O nicho estava aberto. Dentro, o caixão de madeira estava podre e colapsado. O perito forense iluminou o interior. Entre os restos ósseos, envolto em trapos de roupa de outra época, havia um telefone celular de última geração. A tela estava ligada. O mais aterrorizante não foi ver o telefone ali,
mas ver o que havia na tela. Estava em modo de chamada efetuada. E o número para o qual estava ligando era o número da guarita de segurança do cemitério. O telefone fixo do meu escritório, que não tinha tocado porque eu estava patrulhando. A polícia confiscou o telefone como prova, pensando que era uma brincadeira macabra de alguém que tinha colocado o aparelho ali. Mas ao analisar as impressões digitais no dispositivo, só encontraram pó de osso e marcas que correspondiam às falanges do esqueleto. Nunca voltei àquele setor. Pedi transferência para o turno do dia, e eventualmente me demiti. Mas o pior é que, às vezes, no meio da noite, meu próprio celular toca. Número desconhecido. E quando atendo, só ouço estática e aquela voz rouca que sussurra: "Por que você não atendeu?" Fazia tanto frio. Se esta história te fez olhar para o seu telefone com desconfiança ou teme receber uma chamada de um número desconhecido esta noite, certifique-se de se inscrever no canal e deixar seu like. Não deixe a linha cair. Vamos continuar explorando o terror. História 4. A estátua que chora sangue. Os cemitérios são museus a céu aberto. Estão cheios de arte sacra, anjos de pedra e virgens de bronze que vigiam o sono eterno. Dizem-nos que são apenas estátuas, blocos de material inerte esculpidos por mãos humanas. Mas, o que acontece quando a devoção, a dor e a energia da morte impregnam a pedra? Existem lendas sobre estátuas que se movem, que mudam de posição. Mas no cemitério da Chacarita, há uma lenda muito mais sombria. Uma estátua que não só se move, mas que sente. E seu choro não é de água benta. Essa história me foi contada pelo meu avô, que trabalhou como pedreiro no cemitério durante a década de 70. Existe um panteão familiar muito luxuoso, pertencente a uma família aristocrática que se extinguiu tragicamente. Na entrada deste panteão, há uma estátua de um anjo em tamanho real. É uma escultura linda, mas inquietante. O anjo tem as mãos cobrindo o rosto, num gesto de desespero eterno, e suas asas estão dobradas para frente, como se quisesse se esconder do mundo. Chamam-na de o anjo do luto. A lenda dizia que, nas noites de lua cheia, se você ficasse em silêncio diante do anjo, podia ouvir soluços reais. Meu avô, um homem cético e duro, ria dessas histórias. Até aquela noite de inverno. Tinham que fazer reparos urgentes no teto do panteão vizinho, e ficou tarde. A escuridão caiu rápido, envolvendo o cemitério em sombras alongadas. Meu avô estava recolhendo suas ferramentas quando percebeu que seu companheiro, um jovem chamado Esteban, não estava. "Esteban!" gritou meu avô, sua voz ressoando entre os túmulos. Ninguém respondeu. Preocupado, começou a procurá-lo. Ao passar em frente ao panteão do Anjo do Luto, viu Esteban. O jovem estava parado diante da estátua, imóvel, com o olhar fixo no rosto coberto do anjo de pedra. Meu avô aproximou-se, irritado. "Esteban, vamos embora, vão fechar os portões", disse ele, colocando a mão no ombro dele. Esteban não reagiu. Sua pele estava pálida, e seus olhos estavam arregalados, cheios de lágrimas. Apontou com um dedo trêmulo para a estátua. "Ela se mexeu, chefe." Se mexeu. Tirou as mãos do rosto. Meu avô olhou para a estátua. Estava igual a sempre, com as mãos de pedra cobrindo o rosto. "Pare de falar bobagens, rapaz. É a luz da lua, está te pregando peças. Vamos." Arrastou Esteban quase à força. O garoto ficou em silêncio todo o caminho para casa, mas antes de se despedir, disse ao meu avô, tinha os olhos vermelhos. Não de pedra pintada. Vermelhos de verdade. E me olhou com ódio. Na manhã seguinte, Esteban não apareceu para trabalhar. Meu avô soube 2 dias depois que o garoto tinha morrido de um infarto fulminante naquela mesma noite, em sua cama.
Os médicos não explicavam, era um jovem saudável de 20 anos. Meu avô, chocado, voltou ao cemitério com uma sensação de culpa e medo no estômago. Foi direto ao panteão do anjo. À luz do dia, a estátua parecia inofensiva. No entanto, ao se aproximar, notou algo estranho nas mãos do anjo. Entre os dedos de pedra, logo abaixo de onde estariam os olhos, havia manchas escuras. Meu avô subiu no pedestal para olhar melhor. Não era mofo. Não era sujeira. Era uma substância viscosa, seca, de cor vermelho ferrugem. Parecia sangue coagulado. E não só isso, a posição dos dedos tinha mudado milimetricamente. Antes, os dedos estavam fechados hermeticamente sobre o rosto. Agora, havia uma pequena fresta entre o dedo médio e o anelar. Uma fresta suficiente para que um olho pudesse espiar para fora. Meu avô aproximou o rosto dessa fresta, impulsionado por um terror que não podia controlar. Olhou para a escuridão que se formava entre as mãos e o rosto da estátua. E então, ele viu. Dentro da cavidade de pedra, algo brilhou. Um olho orgânico, úmido, injetado de sangue, moveu-se bruscamente e fixou-se no dele. Piscou. Meu avô caiu para trás, gritando. Jurou que ouviu uma risada suave, pétrea, ressoar do interior da estátua. Nunca mais voltou a trabalhar lá. Passou o resto de seus dias advertindo a família que nunca olhássemos nos olhos das estátuas, porque algumas são prisões para almas que não foram para o céu nem para o inferno, mas ficaram presas na pedra, famintas de vida. E dizem que, cada vez que alguém morre depois de ver o anjo, a estátua chora sangue, alimentando-se da vida que acabou de roubar. Se você for a um cemitério e vir uma estátua cobrindo o rosto, não tente ver o que ela esconde. Pode ser que a última coisa que você veja seja o olhar dela. Se essa história te deixou com o coração acelerado e você promete não olhar as estátuas nos olhos, dê um like neste vídeo e inscreva-se agora mesmo. Ative as notificações, porque a próxima história pode ser a sua. Nos vemos na escuridão. História 5. O Sino do Esquecido. Existe um antigo costume vitoriano que muitos conhecem pelos livros de história, mas poucos presenciaram na realidade: os caixões de segurança. No século XIX, o medo de ser enterrado vivo, a catalepsia, era tão real que foram desenhados mecanismos engenhosos para os defuntos. Uma corda amarrada à mão do cadáver subia por um tubo de terra até a superfície, conectada a um sino de bronze montado sobre a lápide. Se o morto acordasse, só tinha que puxar a corda, o sino tocava, e o vigia noturno acudia ao resgate. Hoje em dia, esses sinos são relíquias enferrujadas, curiosidades macabras que adornam os setores mais velhos dos camposantos. Ou pelo menos, é isso que dizemos a nós mesmos para dormir tranquilos. Meu nome é Tomás e fui o guarda de segurança do Cemitério da Piedade durante 12 anos. É um lugar imenso, um labirinto de mármore e ciprestes que se estende por hectares. Meu trabalho é majoritariamente silencioso, lidando com o tédio e o frio. Mas houve uma noite de tempestade elétrica onde o céu parecia querer partir-se em dois, que mudou minha percepção da realidade para sempre. A chuva caía em cortinas densas, batendo nos tetos dos mausoléus com um estrondo constante. Eu estava na minha guarita, tomando café e lendo, quando ouvi. Entre o rugido dos trovões e o bater da chuva, surgiu um som metálico, agudo e rítmico. Din, din, din. No início pensei que fosse o vento batendo alguma grade solta. Mas o som era consistente demais, deliberado demais. Não era o caos do vento, era um chamado. Coloquei a capa de chuva, peguei minha lanterna e saí. O som vinha do setor 4, a zona mais antiga, onde os túmulos datam de 1880. À medida que me aproximava, o som ficava mais claro, perfurando a tempestade. Din, din, din. Meu coração começou a bater com força, não pelo exercício,
mas por um medo atávico que despertava nas minhas entranhas. Ao chegar ao corredor dos túmulos de terra, iluminei com minha lanterna. O que vi me fez parar em seco. Sobre um túmulo esquecido, coberto de musgo e com a lápide quase ilegível, havia um desses velhos sinos de segurança. E ele se movia. Não oscilava suavemente pelo vento, sacudia-se com violência, como se alguém estivesse puxando a corda com desespero frenético lá de baixo. Din 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 din. O som era ensurdecedor agora. Fiquei paralisado. A lógica gritava que era impossível. A corda, feita de fibras naturais, teria apodrecido há 100 anos. O caixão teria colapsado. Não havia forma física de aquilo estar conectado a nada lá embaixo. Mas o sino continuava tocando, cada vez mais forte, como um grito de socorro transformado em metal. Engolindo em seco, aproximei-me. A terra sobre o túmulo estava estranhamente revolvida, como se estivesse se liquefazendo com a chuva. Iluminei a inscrição da lápide. Apenas pude ler: aqui jaz Damian Blackwood, 1892. Que Deus tenha piedade de sua alma escura. Lembrei das histórias dos velhos coveiros sobre Blackwood, um homem acusado de bruxaria e crimes inconfessáveis, enterrado com pressa e sem funeral. Ei, gritei, minha voz perdendo-se na tempestade. Tem alguém aí? Senti-me ridículo falando com a terra. De repente, o sino parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi pior que o barulho. Dei mais um passo, com a intenção de inspecionar o mecanismo e provar a mim mesmo que era uma brincadeira ou um animal preso. Foi um erro. No instante em que minha mão roçou o metal frio do sino, a terra sob meus pés cedeu. Não foi um desabamento normal. Senti como se algo agarrasse meus tornozelos lá de baixo e puxasse com uma força desumana. Caí de joelhos sobre a lama. Tentei levantar, mas a terra parecia ter vida, sugando-me, envolvendo minhas pernas como areia movediça espessa e negra. E então, o sino voltou a tocar, mas desta vez não era um toque metálico. A vibração subiu pelo meu braço e ouvi, claramente, uma risada dentro da minha cabeça. Não era uma risada humana, era o som de 1000 insetos esfregando suas asas, uma cacofonia de zombaria e fome. Te encontrei, sussurrou uma voz que parecia vir do próprio sino. A corda, que deveria estar podre, saiu disparada da terra como um chicote, enrolando-se no meu pulso. Arrastou-me em direção ao buraco do sino, para a escuridão do subsolo. Gritei, cravando meus dedos na lama, sentindo minhas unhas quebrarem. Podia cheirá-lo agora, um fedor de carne podre e enxofre que emanava do tubo de respiração. Senti dedos frios, ossudos, agarrando minha bota através da terra, puxando para baixo, para o caixão que esperava. Num ato de puro desespero, tirei meu canivete de bolso com a mão livre e cortei a corda. O estalo foi seco. A tensão desapareceu de golpe e caí para trás, rolando para longe do túmulo. O sino caiu no chão, inerte. A terra parou de se mover. Levantei e corri. Corri como nunca tinha corrido antes, perdendo minha lanterna, meu boné, minha dignidade. Cheguei à guarita e me tranquei, empurrando a mesa contra a porta, tremendo até amanhecer. No dia seguinte, com a luz do sol, voltei ao local acompanhado de 2 colegas. Precisava ver. Precisava saber. Encontramos minha lanterna na lama. O sino estava jogado de lado. Mas o que nos fez pedir demissão a todos naquele mesmo dia foi o que vimos no túmulo. Havia um buraco, não feito de fora para dentro, mas de dentro para fora. Como se algo tivesse brotado da terra. E ao redor do túmulo, marcadas na lama, havia pegadas. Pegadas de pés descalços, humanos, mas com garras em vez de dedos, que se afastavam do cemitério e se dirigiam para a cidade. O sino não estava tocando para pedir ajuda.
Estava tocando para anunciar que ele tinha acordado. E agora, está livre. Se esta história arrepiou sua pele e você promete nunca se aproximar de um túmulo antigo à noite, por favor, inscreva-se neste canal e dê um poderoso like no vídeo. Ajude-nos a manter a luz acesa frente à escuridão. Vamos com a próxima história. História 6. O cortejo eterno. Há um ditado entre os mais velhos: nunca interrompa um funeral, porque a morte pode te convidar a se juntar à procissão. Sempre pensei que fosse uma superstição para ensinar respeito, até que aconteceu comigo. Sou fotógrafo amador e me fascina a arquitetura gótica dos cemitérios antigos. A mistura de beleza e melancolia é perfeita para minha lente. Naquela tarde de outono, fui ao cemitério dos Mártires, um lugar enorme e labiríntico conhecido por suas estátuas de anjos e seus caminhos arborizados. A luz estava perfeita, dourada e suave, típica das 5 da tarde. Perdi-me no meu trabalho, buscando o ângulo perfeito de um mausoléu coberto de era. Não percebi a rapidez com que o sol caía nem como uma neblina espessa, incomum para a época, começava a levantar-se do chão, envolvendo as bases das lápides como um mar branco e silencioso. Quando olhei meu relógio, eram quase 6:30. O cemitério fechava às 6. Guardei minha câmera apressadamente e procurei a saída principal. Mas a neblina tinha transformado a paisagem. Os caminhos familiares agora pareciam estranhos, distorcidos. Caminhei no que acreditava ser a direção correta, mas cada curva me levava a mais túmulos, mais estátuas que pareciam me observar. Foi então que ouvi o som de cascos de cavalos sobre o paralelepípedo. Clock, clock, clock. E o render de rodas de madeira. Parei, confusa. Veículos não entravam naquela parte do cemitério, e muito menos carruagens de cavalos. De dentro da neblina, apareceu uma procissão. Escondi-me instintivamente atrás de um grande anjo de pedra, sentindo um medo irracional. O que vi me deixou sem fôlego. Era um cortejo fúnebre, mas não deste século. Uma carruagem preta, alta e ornamentada com penas escuras, era puxada por 4 cavalos negros que exalavam vapor pelo nariz. O condutor vestia um terno de sobrecasaca do século XIX e uma cartola que ocultava o rosto. Atrás da carruagem caminhavam umas 20 pessoas. Todos vestiam luto rigoroso, com roupas vitorianas, vestidos longos de veludo preto, véus espessos cobrindo os rostos das mulheres, e ternos escuros para os homens. Caminhavam em perfeito uníssono, mas o mais aterrorizante era o silêncio. Não havia soluços, nem murmúrios, nem sequer o som de passos. Pareciam deslizar sobre a neblina sem tocar o chão. Minha mente racional buscava uma explicação. Uma filmagem de época? Um grupo de teatro gótico? Peguei minha câmera, pensando que ao menos conseguiria uma foto incrível. Apontei e olhei através do visor. Foquei no grupo. Mas quando apertei o obturador, a câmera não funcionou. A tela piscou e apagou, como se a bateria tivesse morrido instantaneamente. Nesse momento, a carruagem parou bem na frente do meu esconderijo. Os cavalos bufavam, e o som foi gutural, quase como um rosnado. O cortejo inteiro parou. Lentamente, como se fossem uma só entidade, todas as figuras viraram a cabeça para onde eu estava. Senti que meu sangue virava gelo. Através dos véus e das sombras dos chapéus, não podia ver rostos. Só vi escuridão. Um vazio negro onde deveriam estar os olhos, o nariz, a boca. O condutor da carruagem desceu lentamente. Era altíssimo, desengonçado. Aproximou-se do anjo de pedra onde eu me escondia. Quis correr, mas minhas pernas não respondiam. Era como se a gravidade tivesse aumentado ao meu redor. O homem parou na minha frente e tirou o chapéu. Não tinha rosto. Sua cabeça era um crânio liso, coberto de pele pálida e esticada, sem feições,
salvo por uma boca costurada com linha preta grossa. Estendeu uma mão enluvada em direção à carruagem. A porta traseira do veículo abriu-se sozinha, rangendo. Dentro, vi um caixão de madeira nobre, aberto. Estava vazio. O interior estava forrado de cetim branco, imaculado, convidativo. O homem sem rosto apontou para o caixão e depois apontou para mim. Há um lugar reservado, ouvi na minha mente. Não disse com palavras, senti vibrar nos meus ossos. Junte-se a nós. O caminho é longo e a eternidade é solitária. O pânico quebrou minha paralisia. Gritei com todas as minhas forças e comecei a correr para a neblina, sem me importar em tropeçar nas lápides ou me arranhar com os galhos. Ouvia o som da carruagem me perseguindo. Cloc, cloc, cloc. As rodas girando furiosas. Senti o hálito frio dos cavalos na minha nuca. Corri até meus pulmões arderem, até ver as luzes da rua através da grade perimetral. Pulei a cerca, caindo de mau jeito na calçada, ralando as mãos e os joelhos. Fiquei ali, ofegante, sob a luz segura de um poste de rua. Olhei para trás, para o cemitério. A neblina se dissipava. Não havia carruagem. Não havia procissão. Apenas o silêncio dos túmulos. Cheguei em casa tremendo. Tentei me convencer de que foi uma alucinação pelo estresse. Mas quando consegui ligar minha câmera, que misteriosamente voltou a ter bateria, revisei a última foto que tentei tirar antes que ela desligasse. A foto saiu. Vê-se a neblina, vêem-se as silhuetas borradas do cortejo. Mas o que me impede de dormir não são as figuras. É que, na foto, o caixão da carruagem não está vazio. Há alguém dentro. E essa pessoa, com o rosto pálido e os olhos fechados, sou eu. Uso a mesma roupa que estou usando agora. Desde então, vivo com a certeza de que meu enterro já começou, e que é só uma questão de tempo para que a carruagem volte para me buscar. Se esta história te deixou pensando no seu próprio destino e você quer evitar que a carruagem negra venha te buscar, inscreva-se agora mesmo e deixe seu like. É a única forma de manter os espectros afastados. Nos vemos no próximo relato. História 7. O espelho de granito preto. Dizem que os espelhos são portais, portas para outras dimensões que, se quebradas ou usadas incorretamente, podem deixar passar coisas que não pertencem a este mundo. Mas ninguém te avisa sobre os espelhos acidentais. Nos cemitérios modernos, a vaidade dos vivos muitas vezes persegue os mortos. As famílias ricas compram lápides de granito preto importado, polidas a tal ponto que parecem superfícies de água escura, refletindo o céu, as árvores e, às vezes, o que se esconde atrás de você. Trabalho na manutenção de lápides. Minha tarefa é simples: limpar a poeira, tirar o mofo e polir a pedra para que brilhe quando os familiares venham visitar. É um trabalho tranquilo, quase meditativo, até que me coube limpar o panteão da família Valdemar. Era uma estrutura imponente, completamente revestida de granito preto absoluto, sem um único veio branco. Parecia um monólito absorvente de luz. Me contrataram para deixá-lo impecável para o aniversário da matriarca. Era uma tarde cinzenta, daquelas em que a luz é plana e não projeta sombras. Eu estava sozinho nessa seção do cemitério. Apliquei a cera especial e comecei a polir com a máquina rotativa. O zumbido da máquina era o único som. À medida que trabalhava, a pedra tornava-se mais e mais refletora. Podia ver meu próprio rosto suado, o céu chumbado sobre mim e os ciprestes às minhas costas. De repente, enquanto passava o pano para dar o brilho final na parte central da lápide, vi algo no reflexo que me fez parar a mão. No granito, logo atrás do meu ombro esquerdo, havia uma figura. Era uma mulher alta, vestida com roupa antiga, um vestido preto de gola alta que parecia do início do século XX. Usava um véu que lhe cobria o rosto.
Virei-me rapidamente, esperando ver uma visitante curiosa ou alguma viúva perdida. Mas não havia ninguém. O caminho de cascalho às minhas costas estava vazio. Apenas as árvores balançavam suavemente com o vento. Estou cansado, pensei. São os vapores da cera. Voltei ao meu trabalho, tentando ignorar a sensação de inquietação que tinha se instalado no meu peito. Olhei de novo para a pedra. Meu reflexo estava lá, claro e nítido. E a mulher também. Mas desta vez, estava mais perto. No reflexo, ela estava quase colada às minhas costas. Podia ver os detalhes da renda do seu vestido, a rigidez da sua postura. E o pior, ela estava levantando o véu. O medo me paralisou. Queria correr, mas minhas pernas não respondiam. Era como um pesadelo em que você tenta fugir e se move em câmera lenta. No espelho de pedra negra, a mulher terminou de levantar o véu. Não tinha rosto. Não no sentido de uma caveira ou uma deformidade. Simplesmente não havia nada. Era uma superfície lisa de pele pálida, sem olhos, sem nariz, sem boca. Apenas uma tela em branco de carne morta. E então, no reflexo, a mulher levantou suas mãos e as pousou sobre meus ombros. Nesse preciso instante, senti um frio glacial, físico e real, atravessar minha roupa de trabalho e tocar minha pele. Não foi uma sugestão. Senti o peso de umas mãos geladas e rígidas apertando meus trapézios. O ar escapou dos meus pulmões num grito abafado. No reflexo, a pele lisa do rosto dela começou a rasgar, abrindo-se numa boca vertical cheia de dentes de agulha. Ouvi um som, não no ar, mas dentro da minha cabeça, como o estalo de um cristal quebrando. Olhe para mim, sussurrou a voz. Com um impulso de adrenalina pura, arremessei a lata de cera contra a lápide. O impacto ressoou como um tiro, manchando o granito imaculado. A conexão visual se rompeu. O peso nos meus ombros desapareceu instantaneamente. Caí para trás, arrastando-me pelo cascalho até me afastar vários metros do panteão. Levantei e corri para minha caminhonete sem recolher minhas ferramentas. Deixei a polidora, os panos, tudo. Nunca voltei àquele cemitério. Meu chefe me demitiu por abandonar o equipamento, mas não me importei. O que me aterroriza hoje em dia não é perder o emprego. É que, desde aquela tarde, cobre todos os espelhos da minha casa. Porque às vezes, quando escovo os dentes ou passo em frente a uma vitrine na rua, vejo pelo canto do olho uma figura negra parada bem atrás de mim. E sei que ela está esperando o momento em que eu me atreva a olhar fixamente meu próprio reflexo para terminar o que começou. O granito preto não era o único portal. Qualquer superfície brilhante pode ser uma porta se eles sabem que você está olhando. Se você já sentiu que alguém te observa do outro lado do espelho, não corra riscos. Dê like neste vídeo para se proteger e inscreva-se no canal. Quebre a maldição compartilhando esta história. Vamos com a próxima. História 8. A tumba que respirava a terra tem fome. É uma verdade que nós, coveiros, conhecemos, mas da qual nunca falamos. Normalmente, a terra é paciente, espera que lhe entreguemos os corpos para decompô-los lentamente. Mas há lugares, certos pontos malditos na geografia de um camposanto, onde a terra não quer esperar. Onde a terra é uma boca aberta, ansiosa, que não se contenta com os mortos e começa a buscar os vivos. Aconteceu há 2 invernos no cemitério do sul. Tinham nos encarregado de cavar uma cova nova no setor perimetral, uma zona que raramente era usada porque o solo ali era argiloso e difícil de trabalhar. Meu colega, Luiz, e eu estávamos há horas brigando com o terreno. Fazia um frio que cortava o rosto, mas estávamos suando pelo esforço. Por volta das 4 da tarde, quando o sol começava a baixar e as sombras se alongavam como dedos negros sobre a grama, notamos algo estranho. A cova já tinha quase 2 metros de profundidade.
Luiz estava embaixo, jogando a terra para fora, e eu estava em cima, retirando os entulhos. De repente, Luiz parou. Ei, disse, olhando para as botas. O chão está quente. Eu ri. Você está louco, Luiz. Estamos a 3 graus abaixo de zero. Não, é sério. Toca. Desci num pulo para a cova. Ao colocar as mãos no fundo de argila, senti uma onda de calor, como se estivéssemos parados sobre o capô de um carro que acabou de desligar o motor. Era um calor úmido, orgânico. E não só isso. O solo vibrava. Era um movimento rítmico, suave mas constante. Dum, dum, dum. Parece um batimento, murmurou Luiz, com o rosto pálido. Deve ser alguma tubulação subterrânea, disse, tentando racionalizar, embora soubesse que não passavam tubulações por aquela zona. Vamos continuar cavando, terminemos isso rápido e vamos embora. Cravei minha pá com força no centro da cova. A ferramenta afundou com uma facilidade espantosa, como se tivesse atravessado uma camada de pele e entrado em carne macia. E então, a terra gritou. Não foi um som metálico de cano quebrado. Foi um uivo gutural, profundo, que fez tremer as paredes do túmulo. Um jato de líquido espesso e escuro, que cheirava a cobre e podridão, brotou do corte que fiz com a pá, manchando nossas calças. Me tira daqui! Gritou Luiz, tentando escalar pelas paredes de terra. Mas a terra começou a se mover. As paredes da cova, que tinham estado firmes segundos antes, começaram a se contrair. A argila movia-se como músculos sob a pele, fechando-se sobre nós. O buraco estava se estreitando, como uma garganta engolindo. Luiz escorregou e caiu no fundo. A terra do chão se abriu, não como um desmoronamento, mas como lábios que se separam. Vi, com um horror que me perseguirá até o túmulo, fileiras de algo branco e duro nas bordas da abertura. Eram dentes. Dentes gigantescos, planos, feitos de pedra calcária e osso, que trituravam a terra enquanto a abertura se alargava. Agarrei a mão de Luiz. Ele gritava, esperneando enquanto a terra viva lhe sugava as pernas. Puxei com todas as minhas forças. Senti como seus ossos estalavam sob a pressão do solo que o mastigava. Não me solta! Pelo amor de Deus, não me solta! Uivava ele. Mas a força era imensa. O calor na cova era insuportável agora, um vapor de matadouro. Com um estalo nauseante, a terra deu uma sacudida violenta e engoliu Luiz até a cintura. Ele me olhou nos olhos, chorando sangue, e sussurrou, está vivo, tudo está vivo lá embaixo. Num último espasmo, o solo o engoliu por completo. Fiquei com sua luva na minha mão. A cova fechou-se de golpe, expulsando-me para cima como se a terra me cuspisse porque só queria uma presa. Caí sobre a grama gelada, ofegante, olhando o lugar onde devia estar o buraco. Não havia nada. A terra estava lisa, coberta de grama intacta, como se nunca tivéssemos cavado ali. Ninguém acreditou em mim. Disseram que Luiz tinha fugido, que tinha dívidas, que abandonou o trabalho. A polícia rastreou a zona com cães, mas os animais recusavam-se a se aproximar daquele setor, ganiam e urinavam-se. Eu sei a verdade. Luiz não foi embora. Luiz está lá embaixo, sendo digerido lentamente por uma terra que respira, que bate e que espera. E cada vez que passo por um campo de terra revolvida e sinto um pouco de calor sob meus pés, corro. Corro porque sei que a boca continua faminta. Se esta história te provocou claustrofobia e você não quer que a terra te engula, inscreva-se no canal agora mesmo. Dê like para se manter na superfície. Faltam 2 histórias para terminar este pesadelo. Você está pronto? História 9.
A melodia da cripta 7. A música tem o poder de nos transportar, de nos fazer sentir vivos. Mas há melodias que não foram compostas para os ouvidos dos vivos. Há canções que agem como chaves, abrindo portas que deveriam permanecer fechadas para sempre. Dizem que no cemitério dos ilustres, se você prestar atenção nas noites de vento, não ouvirá o uivo do ar entre os galhos, mas sim um violino. Um violino que chora. E se cometer o erro de seguir essa música, descobrirá que o músico não busca aplausos, mas uma alma nova para afinar seu instrumento. Meu nome é Andrés e sou restaurador de monumentos históricos. Passei minha vida limpando anjos de mármore e reparando vitrais em mausoléus. Não sou um homem supersticioso. Para mim, um cemitério é apenas um museu de arquitetura. Ou pelo menos era o que eu pensava até me designarem a restauração da cripta 7, o local de descanso final de um violinista virtuoso do século XIX, cuja história tinha se perdido no tempo. A estrutura estava em um estado lamentável, coberta de era venenosa e com a porta de ferro enferrujada quase soldada pelo tempo. Comecei a trabalhar numa terça-feira à tarde. A atmosfera naquele canto do cemitério era pesada, o ar parecia mais denso, difícil de respirar. Enquanto limpava a fachada, raspando camadas de musgo, ouvi o primeiro acorde. Era uma nota longa, sustentada, de uma tristeza tão profunda que me fez parar a mão. Olhei ao meu redor. Estava sozinho. O cemitério estava deserto. Assumi que alguém estava praticando em alguma casa vizinha ao muro perimetral. Mas no dia seguinte, a música estava mais perto. Já não soava como algo distante, soava como se viesse de dentro da terra. Era uma melodia complexa, dissonante, que me deixava com os nervos à flor da pele, mas que, ao mesmo tempo, tinha uma beleza hipnótica. Eu me pegava cantarolando-a sem perceber enquanto trabalhava. Lá, si, dó, uma escala que descia em direção à escuridão. Na quinta-feira, consegui abrir a porta da cripta. O rangido do metal oxidado foi como um grito de dor. O interior estava escuro e cheirava a ar viciado, a flores podres há 100 anos. Liguei minha potente lâmpada de trabalho e iluminei o interior. No centro, sobre um pedestal de pedra, estava o caixão. Mas não estava fechado. A tampa tinha sido deslizada para o lado. E sentado na borda do caixão, com as costas retas e uma postura elegante, estava algo. Não era um esqueleto limpo. Era um corpo mumificado, com a pele colada aos ossos como pergaminho seco e cinza. Vestia um fraque feito trapos. Em suas mãos ossudas segurava um violino. Mas não era um violino de madeira. Ao aproximar a luz, o horror atingiu meu estômago. A caixa de ressonância era feita de um crânio humano deformado e alongado. As cordas não eram de metal nem de tripa de gato, eram cabelos, longos e negros, que brilhavam com uma gordura antinatural. E o arco era um osso humano, possivelmente um fêmur, tensionado com tendões secos. Eu devia ter corrido. Devia ter fechado aquela porta e pedido demissão. Mas a figura levantou o violino e começou a tocar. Não moveu a cabeça, não abriu os olhos, porque não tinha, simplesmente deslizou o arco sobre as cordas. O som me paralisou. Não era música, era uma vibração que ressoava nos meus próprios ossos, que fazia vibrar meus dentes. Senti que meus pés se cravavam no chão. Queria tampar os ouvidos, mas meus braços não respondiam. A melodia estava me tecendo, me prendendo numa rede invisível. A música acelerou. Alegro vivace. A poeira da cripta começou a dançar no ar. As sombras nos cantos se alongaram e começaram a tomar formas humanas, figuras espectrais que giravam numa valsa silenciosa ao redor do caixão. Senti uma dor aguda nos meus dedos. Olhei minhas mãos e vi que minhas próprias unhas estavam se alongando, curvando-se, tornando-se cinzas. Minha pele parecia seca, esticada.
A música não só me paralisava, estava me consumindo. Estava drenando minha vida, minha juventude, para alimentar o concerto eterno da múmia. Basta, tentei gritar, mas da minha garganta só saiu um sussurro empoeirado. O violinista parou abruptamente. O silêncio foi ensurdecedor. Girou sua cabeça mumificada na minha direção. O movimento produziu um estalo de vértebras secas. Abriu a mandíbula, revelando uma escuridão infinita, e falou. Sua voz soava como folhas secas arrastadas pelo vento. Uma corda se rompeu. Preciso de uma nova. Olhou fixamente para meu braço esquerdo. Senti uma dor lancinante no pulso, como se uma faca invisível cortasse minha pele. Entendi o que ele queria. Queria meus nervos. Queria meus tendões para seu instrumento infernal. A adrenalina do terror quebrou o transe. Lancei-me para trás, tropeçando em minhas ferramentas, e saí engatinhando da cripta. Empurrei a pesada porta de ferro com uma força que não sabia que tinha, conseguindo fechá-la bem quando ouvi o som de passos rápidos e secos aproximando-se da entrada. Fechei o ferrolho enferrujado e corri. Corri até meus pulmões arderem e colapsei no escritório da administração. Ninguém acreditou em mim, é claro. Disseram que inalei fungos tóxicos do túmulo. Mas me demiti naquela mesma tarde. No entanto, o dano está feito. Meu braço esquerdo perdeu a sensibilidade. Os médicos dizem que é um dano nervoso inexplicável, uma degeneração progressiva. Mas eu sei a verdade. Às vezes, à noite, quando tudo está em silêncio, sinto um puxão nas veias do meu pulso, como se alguém estivesse afinando uma corda a quilômetros de distância. Ele está esperando. E sei que, quando morrer, não irei para o céu nem para o inferno. Irei para a Cripta 7, fazer parte de sua orquestra para sempre. Se esta história te fez apreciar o silêncio e você teme ouvir essa melodia proibida, certifique-se de se inscrever no canal e deixar seu like. Não deixe a música te pegar. Vamos com a última história desta noite. História 10. Minha própria lápide. O medo máximo de todo ser humano é a morte. Mas há algo pior que morrer, é descobrir que você já está morto e não tinha percebido. Às vezes, o véu entre os mundos é tão fino que cruzamos de um lado para o outro sem notar, caminhando entre os vivos quando já pertencemos à Terra Fria. Esta é a história de como descobri meu destino, não numa bola de cristal, mas gravado em granito sob a luz da lua cheia. Sempre fui uma pessoa solitária. Gostava de passear pelo cemitério municipal ao entardecer, encontrava paz no silêncio dos túmulos, longe do caos da cidade. Conhecia cada caminho, cada mausoléu, cada árvore antiga. Ou era o que eu acreditava. Numa tarde de novembro, uma neblina espessa desceu rapidamente, apagando os caminhos habituais. Desorientado, virei numa bifurcação que nunca tinha visto antes. O caminho descia para um vale que não aparecia em nenhum mapa do recinto. O ar lá embaixo era gélido, imóvel. Não se ouviam pássaros, nem o tráfego distante da cidade. Apenas o estalo dos meus passos sobre folhas mortas que pareciam pretas na penumbra. Cheguei a uma seção pequena, um círculo de túmulos rodeado de salgueiros chorões que pareciam cortinas de luto. No centro, havia uma cova recém-cavada. A terra estava fresca, amontoada de um lado, e o buraco negro esperava, profundo e faminto. O curioso era a lápide. Era nova, de um mármore branco impecável que brilhava com uma luz própria, quase fosforescente na escuridão da neblina. Senti uma atração magnética por ela, uma necessidade visceral de ler a inscrição. Aproximei-me, sentindo que meu coração batia com uma lentidão dolorosa. Pum, pum, pum. Parei diante da pedra e li. O mundo parou. Meus joelhos cederam e caí no chão. Na lápide estava gravado meu nome completo, Daniel Echeverria. Abaixo,
minha data de nascimento, correta até o último dígito. E abaixo disso, a data de falecimento. A data de falecimento era hoje. Isso é uma piada, sussurrei, minha voz tremendo. Alguém está me pregando uma peça macabra. Levantei-me para fugir, para procurar o engraçadinho que tinha feito isso e bater nele. Mas então, vi os outros túmulos. O círculo de lápides que rodeava a minha. Comecei a ler os nomes. Lucia Echeverria, minha avó. Roberto Echeverria, meu pai. Marta Gomes, minha mãe. Todos os meus familiares mortos estavam ali, rodeando minha cova aberta. Não era um cemitério público. Era uma reunião familiar. De repente, a neblina começou a rodopiar sobre os túmulos dos meus parentes. Formas difusas começaram a emergir da terra. Não eram fantasmas transparentes de filme. Eram corpos sólidos, mais pálidos, com roupas de funeral, com os olhos fechados e as mãos cruzadas sobre o peito. Levantaram-se lentamente, com a rigidez da morte, e viraram-se para mim. Meu pai abriu os olhos. Não tinham pupilas, eram completamente brancos. Você está atrasado, filho, disse. Sua voz não saiu de sua boca, ressoou diretamente no meu cérebro. Estávamos te esperando para o jantar, acrescentou minha avó, apontando para o buraco aberto. Não. Estou vivo. Gritei, recuando. Eu respiro. Olhem. Bati no peito, mas não senti a batida. Olhei minhas mãos. À luz da lua, vi que meus dedos eram translúcidos. Podia ver a grama através da minha palma. O pânico transformou-se numa compreensão gelada e absoluta. Lembrei do acidente de carro naquela manhã. O chiado dos freios, o impacto, a dor, e depois, nada. Eu tinha me levantado dos restos do carro pensando que tinha saído ileso. Tinha caminhado o dia todo, ignorado pelas pessoas, pensando que era sorte. Mas não era sorte. Era negação. É hora de descansar, Daniel, disse minha mãe, estendendo uma mão fria na minha direção. A força do seu chamado era irresistível. Senti que a gravidade mudava. O buraco negro do meu túmulo já não era um lugar de horror, sentia-se como uma cama quente numa noite de inverno. Minhas pernas moveram-se sozinhas. Caminhei até a borda. Olhei para baixo e não vi escuridão, vi paz. Vi o fim da dor, o fim da solidão. Venha conosco, sussurraram todos em uníssono. Dei o passo. Caí na escuridão. E enquanto a terra caía sobre mim, jogada pelas mãos amorosas dos meus ancestrais, senti uma última pontada de terror, não por estar morto, mas por esquecer como era estar vivo. Agora, espero aqui. E às vezes, quando alguém como você caminha perdido pela neblina, tento chamá-lo. Não para assustá-lo, mas para dizer que verifique seu relógio, que verifique seu pulso. Porque talvez, só talvez, você também esteja caminhando para um túmulo que já tem seu nome gravado. E assim encerramos este ciclo de terror. Se esta história te fez duvidar da sua própria realidade, inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho e deixe seu like antes que a neblina te encontre. Obrigado por me acompanhar nesta viagem através dos cemitérios. Bons sonhos, se conseguir dormir.